Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês, eu quero bater um papo com vocês sobre aprender automação, tá certo? Nós viemos aí numa série de vídeos mais técnicos, mas hoje eu queria bater um papo com você sobre como aprender automação, tá bom? Tá interessado nesse assunto? Fica no vídeo até o final e bora lá! Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast 4.0. Aqui nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho, tá? Bom, no vídeo de hoje, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Carlos Alberto, eu sou professor de automação do canal Viver de PLC. Saímos vídeo aqui toda semana com o objetivo de informar você como é que está o mercado de trabalho, quais são as novas tecnologias, como iniciar, dar os seus primeiros passos nas tecnologias de automação, tá? E aí envolvem todas as tecnologias como PLC, instrumentação, sistema supervisório, redes, IHMs e tantos outros dispositivos que fazem parte desse bojo, desse conjunto chamado automação, tá? Então, no vídeo de hoje, nós separamos aqui, nós vimos numa série de vídeos técnicos, porém, nós separamos aqui um bate-papo, né? O podcast é mais um bate-papo que nós temos, porque eu sempre sinto a necessidade de derrubar alguns mitos, de quebrar alguns obstáculos, barreiras aí que eu acabo encontrando em parte dos meus alunos ou em parte das pessoas que me rodeiam, que fazem parte do meu ciclo de trabalho, né? E algumas que eu vou conhecendo ao longo da minha caminhada. Bom, hoje eu queria falar sobre um tema bem relevante, que é como aprender a automação industrial, né? Então você fala assim, poxa, Carlos, tá aí uma resposta que talvez seja muito simples. Basta você fazer um curso técnico de automação ou basta você estudar automação? Bom, seria mais ou menos por aí. Só que o que parece ser muito simples acaba não sendo na prática. E por que eu falo isso, né? Eu falo isso dado o retorno que eu tenho de parte dos meus alunos e das pessoas que trabalham comigo sobre a dificuldade de entrar no mercado da automação, dificuldade em aprender essas tecnologias, né? E assim, voltando para essa minha experiência, eu tenho percebido que parte dessa dificuldade ela está em alguns mitos que a gente acaba construindo, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, porque a gente simplesmente muitos começam e acabam não passando para a segunda etapa, ou seja, indo adiante nesse objetivo que é aprender a automação industrial. Muitos formam em automação industrial e acabam ficando mais ali pelo campo da elétrica, ou então ficam apenas num nicho, que seja controle, seja supervisão ou redes industriais, né? Lógico, boa parte esses itens que eu falei aqui, eles obviamente fazem parte da automação industrial, né? Então, eu separei aqui algumas perguntas que é muito comum eu encontrar nas pessoas que começam a despertar para aprender a automação. Obviamente, quando a gente chega no mercado ou no ambiente escolar ou no mercado de trabalho, a gente sempre encontra pessoas que têm um perfil, né? Um perfil ou vamos chamar assim, de uma aptidão maior, né? Para aquele... A gente gosta muito de usar essa palavra, né? Eu percebo que o perfil dessa pessoa é mais para isso, né? E às vezes a pessoa... Vamos lá, deixa eu melhorar o meu exemplo aqui, para ficar bem claro para vocês. Geralmente você chega num local de trabalho, e aí alguém chega assim e fala, olha, eu percebo que fulano tem um perfil muito bom para automação, vamos investir nele aqui. Já Beltrano, ele não tem esse perfil para automação, ele tem um perfil maior para a parte elétrica mesmo, ou seja, para eletrônica, ou seja, para redes, né? Então, assim, ele não tem esse perfil tão aguçado para uma automação, né? Então, geralmente, quando as pessoas chegam no mercado, elas recebem esse título
e elas acabam absorvendo essa análise, muitas vezes errônea, que as pessoas fazem para ela. Lógico que sempre quem faz uma análise dessa, às vezes é um gestor ou não, ou às vezes é só o seu supervisor que acaba chegando a essa conclusão, mas o fato é que nem sempre essa análise ela é assertiva. E quando ela não é assertiva, ela acaba nos criando um comodismo e a gente acaba não indo buscar aquele conhecimento a mais. A gente fica ali dando conta daquilo que foi deliberado para a gente e a gente acaba não avançando, né? Mas, assim, pronto, isso é um ponto, né? Feita essa análise, as pessoas acabam entendendo que seu espaço seria aquele dentro da empresa, elas acabam se adaptando àquele espaço, mas o ponto-chave não é esse. O ponto-chave é que eles ficam ali com aquela vontade de conhecer um pouco mais de automação, de entrar no campo da automação e acabam elas ficando um pouco frustradas porque dentro das suas mentes acabam criando alguns obstáculos, como é difícil, isso aqui não é para mim, eu não tenho um perfil para isso, e acabam elas sendo poldadas ou tolhidas de avançar na sua vida profissional, tá certo? Então, isso é muito comum de se encontrar no mercado de trabalho, pessoas que desejam aprender automação, mas elas acabam não conseguindo ver oportunidade de aprendizado. Embora a grande maioria consigam ver em automação sempre uma oportunidade de crescimento. E esse talvez seja o ponto-chave aqui do nosso papo de hoje, né? Não é o papo técnico, é o nosso podcast, mas se você está escutando aí e não está vendo a imagem, eu quero que você preste bastante atenção em tudo que a gente vai falar aqui e ver se você acaba se achando dentro desse contexto, né? E aí você começa a tomar suas atitudes, mudar o seu plano de estudo aí e você começar a crescer, tá certo? Por quê? Porque eu tenho observado que boa parte, e até a maioria, eles acabam vendo a automação como uma oportunidade, tá? Eles veem como uma oportunidade. E eu quero que você consiga enxergar essa oportunidade, tá bom? Bom, mas o vídeo de hoje nós não vamos falar sobre o que essa oportunidade pode gerar como ganhos ou como destaque ou como, como é que se diz, promoções. Eu não quero falar isso. Aqui nós queremos tratar hoje e tentar quebrar alguns paradigmas que podem existir aí com você com relação a aprender automação, né? Obviamente que quando a gente tem sempre um papo, num tete-a-tete, as pessoas elas sempre costumam dizer assim, não, eu sei que eu tenho condições, eu tenho potencial para isso, né? Eu tenho condições de chegar e aprender isso aí, eu não tenho dúvidas com relação a isso. Mas no dia a dia, dentro da caminhada, conforme as coisas vão acontecendo, elas acabam meio que caindo a sua, como é que eu posso dizer assim, a sua confiança, né? Pois é, confiança é a palavra-chave, né, para o sucesso, é você ter confiança, né? Então, quando você acaba confiando que você pode chegar um pouco mais distante, que você tem condições de avançar em algo, uma professora minha de psicologia, quando eu fazia o curso superior de sistema de informação, ela dizia uma coisa interessante, olha, todo ser humano precisa ter motivação. O que é motivação, pessoal? É motivo para uma ação, né? Então, motivo para uma ação. Talvez vocês tenham a motivação. Talvez ela não seja do tamanho adequado para te fazer romper a barreira e caminhar, né? Começar a sua caminhada. Ou talvez você tenha uma motivação que até consiga fazer você caminhar, mas dentro de você existem alguns paradigmas que a gente vai tentar resolver aqui agora, que está atrapalhando você nessa caminhada. Bom, eu fiz aqui uma lista aqui de algumas perguntas, são poucas perguntas, mas eu queria... são perguntas que não nasceram de mim, tá certo? São perguntas que eu ouço, né, não só de alunos, como de colegas de trabalho, né? E que eles sempre me perguntam assim, porque eles ficam assistindo os vídeos, ou eles assistem a aula lá na faculdade deles, e eu percebo que eles acabam fugindo, os que fazem engenharia acabam fugindo lá para o sistema solar, né, que hoje está muito difundido,
para elétrica de potência, né? Tudo bem, porque a faculdade lá, ao qual fica perto de mim aqui, ela é muito voltada para elétrica de potência, e outros até, como é que eu posso dizer assim, começam a ver, ficam até fascinados com a automação, mas acabam não progredindo, né? Então, isso aqui foi um somatório de coisas que eu acabei perguntando para eles e resolvi bater esse papo aqui com vocês hoje sobre essas dificuldades, né? Então, a primeira pergunta que todo mundo sempre me faz e fala, poxa, aprender automação é difícil, né? É difícil. Alguns até afirmam já que começaram a estudar, falam, poxa, professor, mas é muito difícil, começa a falar de bits, de byte, e aquilo vai dando uma misturada, e eu acabo me perdendo às vezes no assunto, eu começo até bem, depois eu me perco no meio do caminho e tal. Então, qual é o público maior que eu escuto essas perguntas? Os estudantes de engenharia elétrica, né? E os eletrotécnicos. Esses são os mais recorrentes em dar uma parada assim e ficar pensando e dizendo, professor, poxa, eu acho que eu não levo muito jeito para isso não, eu acho esse conteúdo um pouquinho mais difícil, eu assisti, já tentei, mas não consegui e tal, e acabam criando um pouco desse paradigma. E essas coisas, quando elas enraizam dentro da gente, elas não são fáceis de serem tiradas, tá certo? Então, assim, quando eu trato tudo isso aqui para você, por isso que eu não estou citando nomes aqui das pessoas que eu falei, eu entendo perfeitamente, porque comigo foi muito parecido, né? Eu já contei minha história aí nas masterclass que nós fizemos aí. Eu comecei a estudar automação e eu me apavorei. Teve um momento que eu pensei em desistir, porque eu falei, pô, esse negócio não vai. Especificamente, eu não estou nem falando mais no termo tão abrangente automação, mas especificamente PLC. Teve uma hora que travou. Eu me lembro que na época o PLC era o Step 5 da Siemens, né? Da Siemens. Era o PLC que nós tínhamos ali em maior quantidade. Poxa, aquele troço era todo no DOS. Aquele formato DOS, né? Que você ia dando tab para ir navegando dentro dele e tal. A lógica era LEDA, bloco de função, né? De instrução. E era um negócio muito difícil. E quanto mais eu estudava, mais difícil parecia ficar, né? Então, na Masterclass lá eu contei até um pouquinho sobre do método que a gente ensina e tal, mas eu não quero entrar nisso agora. O que eu quero dizer aqui a vocês é que essa, às vezes, é uma pergunta que ela é incômoda, mas ela é muito pertinente, tá? Assim, não é se você está pensando isso aí agora, se você talvez já tenha essa conclusão, eu quero dizer a você afirmar, você que você está errado, tá certo? Eu começo assim logo. Você está errado, né? Aprender automação não é difícil, tá certo? Mas, assim, é preciso, como é que eu posso dizer assim, de um método que te conduza a esse aprendizado, tá? Então, às vezes, comigo mesmo não funcionou no modo convencional, tá? Então, eu precisava de um método ali que, na época, pessoal, vocês podem até botar os comentários aí, depois eu respondo para vocês, mas eu já expliquei isso aqui em vídeos passados, né? Que o método que eu usava, sempre usei, era aprender PLC voltado para construção de projetos, né? Para construção de projeto. Bom, interessante que esse público que me faz muito essa pergunta, e alguns até afirmam que é muito difícil aprender automação, é um público que se identifica muito comigo, porque eu sou eletrotécnico raiz, né? Então, assim, minha formação é eletrotécnico, né? Eu tenho um curso superior, mas o meu curso base foi eletrotécnico. Então, assim, eu tive uma formação, principalmente pelo ano em que eu me formei, 100% voltado para a eletrotécnica, ou seja, para trabalhar com parte elétrica e não com CLP ou PLC, né? Então, eu caí um pouco nesses mitos, eu fiquei meio bolado no sentido de dizer assim, cara, esse negócio não vai não.
não vai ter jeito, né? A gente geralmente não entrega os pontos ali para quem está ao nosso redor, mas para a gente mesmo, a gente acaba meio que fraquejando e dizendo assim, poxa, estou com essa dificuldade e eu acho que eu não vou conseguir superar essa dificuldade, tá? Mas aí vem a resposta dessa pergunta, que eu já fiz até essa afirmação, né? Eu disse, olha, não é difícil. Eu estou afirmando isso para vocês. Não é difícil, tá? Ou seja, a questão da nossa dificuldade no aprendizagem de automação está muito voltado pelo método, tá? O método como você aprende. Às vezes os métodos convencionais eles acabam dificultando a nossa aprendizagem, dificultando a nossa cognição, a forma como a gente junta aquelas tecnologias para tornar ela um produto de automação, né? Então eu atribuo isso aqui e digo a vocês e afirmo que a maior parte da dificuldade da aprendizagem de automação ela acontece em função do método empregado, tá? E por que eu afirmo isso, Carlos? Porque eu já fiz experimentos em sala de aula em que eu pude comprovar que usando o método convencional de ensino, ele produzia um efeito X e quando eu colocava um método voltado a projeto, eu acabava tendo um efeito 10x, né? Ou seja, eu percebia que as pessoas absorviam e várias pessoas que aprenderam com esse método lá na sala de aula foram as pessoas que acabaram se apaixonando por automação e trabalham hoje na área com automação. Não só com automação em elétrica, porque de base era a formação eletrotécnica, mas acabaram aprendendo a programação do CLP lá e boa parte da automação, né? Outra questão que as pessoas fazem, né? Hoje vocês sabem que o mundo acontece muito aqui, ó, na telinha, né? É aqui na tela onde as coisas acabam acontecendo, né? Então, hoje quase todo mundo tem um celular e você busca, talvez você que está me assistindo pela primeira vez aí, talvez você buscou assim, alguma coisa de PLC, caiu no canal Viver de PLC e você está assistindo esse vídeo aí e muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de dar o seu like e seu dislike. Mas vem uma pergunta que eu também julgo como pertinente, né? Carlos, é possível aprender automação sozinho, né? Então, é possível aprender automação sozinho? É possível pegar o meu notebook, o meu celular e colocar nos canais aí do YouTube e acabar tendo conhecimento e daqui a pouco me transformar num grande técnico de automação a partir dessa fonte? Olha, para aprender bastante dentro do YouTube, desse canal, porque o YouTube é um troço ilimitado, né? Então você tem o meu canal e você tem um monte de outros canais aí que devem trazer esse tema com muita riqueza, muita coisa bacana, né? Mas para aprender, como todo ensino ele é sequencial, você precisa minerar. Minerar não é de mineiro, é de minerar mesmo ali, como se você estivesse buscando ouro, para você achar tudo e colocar em ordem, fazer uma sequência de estudo e fazer uma sequência de vídeos que te levem à construção do conhecimento, né? Porque uma coisa, pessoal, é informação solta, é muita informação sobre algo. Outra coisa é a formação concatenada, ela juntada ali, a forma a produzir, a gerar um produto, a gerar um conhecimento de fato e de direito. Então, assim, aprender sozinho tem esses desafios, tá? Eu já falei aqui no nosso canal de que eu pesquisando alguns defeitos na usina onde eu trabalho, e eu tinha um problema lá com a comunicação IEC 104, né? E eu precisava fazer uma configuração para fazer essa comunicação funcionar e eu não estava conseguindo. Eu estava analisando a documentação lá da Ellipse na época e eu não estava conseguindo chegar a de fato botar a comunicação para funcionar e parecia ser simples e ao mesmo tempo não saía, e eu fiquei pesquisando vários dias aí na internet e acabei não achando vídeos bons, na época pelo menos, né? Hoje pode ser que tenha, né? E eu acabei tendo que ir para a documentação e junto com uns amigos a gente acabou resolvendo sem a ajuda
desse vasto universo chamado YouTube, né? Então, assim, aprender sozinho vai requerer de você uma capacidade muito grande de minerar informações, tá? Outra coisa é que essa mineração dessa informação, ela requer muito tempo, né? Então, trazendo para o exemplo que eu dei com relação ao IE64, eu passei muito tempo minerando, mas eu tinha que dar uma resposta rápida. Então, a gente acaba desistindo dessa pesquisa e tenta partir, às vezes, para um modo mais difícil. E quando se trata de aprendizado, algumas pessoas acabam desistindo do aprendizado porque elas não conseguiram atingir o objetivo máximo, que é construir o conhecimento, né? Então, tem esses pontos aí. Ó, tem outra pergunta aqui que eu escuto muito, quem conhece PLC conhece automação? Bom, gente, ó, esse aqui é um dos maiores equívocos, tá? Um dos maiores equívocos da maioria da classe técnica e de engenharia, que é achar, eu conheço muito PLC, então eu conheço muito de automação. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. O fato de conhecer bastante de PLC, isso aumenta a sua capacidade, tá certo? Do aprendizado, da automação num entorno geral, tá certo? Por quê? Por que eu estou falando isso aqui? Porque você que conhece muito PLC, você acaba tendo um pouquinho mais de facilidade para colocar o seu PLC para conversar com o sistema supervisório, mas aí você precisa conhecer aquele ambiente de supervisão. Porque quando você chega no ambiente de supervisão, não é só conhecer o software. Existe um conceito, uma filosofia por trás do sistema de supervisão que você deve conhecer, você deve entender para poder implementar. Bom, quando você conhece muito o PLC, você sente uma facilidade maior de integrar os instrumentos que estão em campo com o seu PLC. Mas isso não significa que você vai ter o domínio da funcionalidade daquela instrumentação. Então você precisa conhecer uma outra disciplina chamada instrumentação. Por quê? Porque nas plantas automatizadas, 100%, né, das plantas automatizadas, a parte de instrumentação, principalmente hoje que a gente tem muita instrumentação inteligente, o conhecimento dessa instrumentação é de extremíssima relevância, tá? Então, vamos lá, mais um ponto. Redes de computadores ou redes de comunicação, né? Hoje nós temos redes que conversam entre PLC e sistema supervisório, mas nós temos também rede de comunicação de PLC com rede de instrumentos, tipo IO-Link, rede ASI. Então, assim, veja que o universo vai crescendo e você precisa conhecer sobre redes. Então, conhecer só de PLC não vai te dar essa canja para se tornar um técnico 4.0. Então, você tem que abrir um pouco mais esse leque, né? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Então, a gente voltando aqui, então eu afirmo categoricamente que conhecer bem PLC não é o único requisito para se conhecer bastante automação. Eu não sei se ficou claro para vocês aí que automação é uma palavra bem mais abrangente, tá? A automação, ela comporta várias outras disciplinas que tornam a matéria automação, de fato, automação, tá? Então, PLC é uma parte da automação. Nós podemos dizer que PLC é a parte central da automação, porque todo o controle passa pelo PLC, mas ela não é a responsável por toda a automação, tá? Então, a automação é uma coisa bem mais abrangente, principalmente hoje que nós temos automação em vários níveis, né? Nós temos automação desde o chão de fábrica, não sei se vocês se lembram dos nossos vídeos, da pirâmide da automação, nós temos automação desde o chão de fábrica até a diretoria da empresa, da presidência da empresa, tem acesso à mesma automação que você deve suportar para que eles tenham esse acesso, tá bom? Bom, vamos lá. Então, tudo bem, Carlos, eu não conheço nem PLC, né? Talvez você esteja se perguntando. Nem PLC eu conheço ainda, Carlos. Então, vamos lá, por onde começar? Então, todo mundo me pergunta isso.
Poxa, Carlos, é tanta coisa para estudar que eu não sei nem por onde começar, né? Então, a gente pode começar pelo começo, né? Lembra que eu acabei de falar para vocês que o PLC ele é uma parte central da automação. Por quê? Porque todo o controle passa por ele. Então, aprender a programar um PLC é, sem dúvidas, o passo inicial para você se tornar um técnico de automação, um técnico 4.0, tá? Então, é assim, a pergunta passada era, se eu conheço PLC, eu já sou um técnico de automação? A resposta foi não. Mas eu quero começar. Por onde eu começo? Começa pelo PLC, tá bom? Então, e como é que eu faço para dar esse pontapé inicial? Gente, olha, quando a gente se dispõe a aprender qualquer coisa, seja teologia, né? Você quer aprender, conhecer a Bíblia, seja conhecer uma língua diferente, uma língua estrangeira aí, né? Você quer aprender o inglês, o alemão, o francês, seja lá o que for. Eu quero aprender matemática. Então, a gente precisa criar alguns ambientes de disciplina, né? Uma forma que eu me discipline para poder criar um ambiente de aprendizagem, tá? Então, vamos lá. Acho que eu enrolei um pouco aqui falando de ambiente, disciplina. Não. Você precisa criar uma cultura onde você tire uma parte do tempo, até mesmo que diariamente. Você não precisa tirar esse tempo nos seus finais de semana, não precisa, mas você tire uma parte diariamente, de forma que você consiga, tá certo? Que você consiga, dentro desse tempo, ler um pouco sobre tecnologia, ouvir um vídeo sobre tecnologia, tá? Você que parou aqui com muito carinho, muita paciência, com muito respeito para assistir o nosso vídeo, que nós estamos falando aqui nesse podcast, então você está exercitando o aprendizado. Então você precisa criar essa cultura. Eu escuto muito as pessoas falarem sobre o tempo, né? Então quem não gerencia o seu tempo não tem oportunidade, tá? Então você precisa saber gerir o seu tempo para criar novas oportunidades para você. No caso aqui, nós estamos falando de aprendizagem, tá? Ou seja, oportunidades de aprendizagem. Isso é muito importante e isso precisa ficar muito claro para você. Então, à medida que você começa, quando você chega do trabalho, que você toma aquele banho, que você assiste o seu jornal e que você talvez iria assistir a novela, poxa, tira meia hora, 40 minutos, assiste um vídeo. Olha, cara, fora o canal Viver de PLC, existem muitos canais aí bons aí de conhecimento da área de tecnologia, né? A maioria, principalmente os canais de fabricantes, né? Você pegar um canal de fabricante, como é o caso da Altus, da Ellipse Software, né? Que tem canais ali de tecnologia e tantos outros que existem. Então, você cria esse hábito de ver conteúdos de tecnologia, tá? Então você vai vendo ali, você vai absorvendo aos poucos, você vai vendo como você se agrada da forma como aquele camarada ele acaba te explicando, né? Eu espero muito que você se identifique aqui com o nosso canal. Eu tento usar sempre uma linguagem muito simples para que todos possam compreender e entender aquilo que nós estamos tratando aqui sobre tecnologia. Então você deve buscar esse hábito de estudar, né? De ler. Então, fora vídeos, né? Porque vídeos às vezes é uma forma muito... É até cômodo, né? Você fazer, mas você precisa também efetuar o hábito da leitura. Você lê artigos sobre o assunto do seu interesse, que no caso aqui nosso aqui é automação, tá? É PLC, então você pega ali e lê um artigo. Um artigo é uma coisa que se lê aí numa sentada, e você tira as suas conclusões, você enriquece o seu vocabulário técnico e o seu conhecimento técnico, tá? Então, essa mudança aí de hábito, ela é muito relevante. Eu estou olhando aqui para a próxima pergunta, que seria, qual linguagem, já que nós vamos partir primeiro para aprender o PLC, aí é uma coisa que eu recebo muitas perguntas nesse sentido. Qual linguagem devo aprender para começar a programar um PLC?
Bom, gente, olha, aqui eu também não tenho dúvida para dizer para vocês. A linguagem que você deve conhecer para aprender é a linguagem Ladder, tá? É a linguagem Ladder. A linguagem Ladder é a que mais se parece com comandos elétricos, tá? Então ela tem assim facilitado em muito a vida do aprendizado, principalmente daquele engenheiro eletrotécnico, o engenheiro eletricista, né? O eletrotécnico, né? Que vem mais assim dessa coisa elétrica, então ele acaba tendo uma facilidade. Bom, já vou deixar uma dica aqui para vocês, tá? No nosso canal tem um mini curso completo de programação de linguagem Ladder. É um projetinho que nós fazemos completo, início, meio e fim, onde você vai estudar, tá certo? Você vai estudar a linguagem e aplicar, né? Nós usamos aí nesse método de ensino o clique da VEG, tá certo? Ah, professor, mas eu não entendo nada nem de automação, não se preocupa não. Aqui no canal também nós temos outra playlist que é Introdução à Automação. Então fica a dica aí, ó. Eu vou botar o link aqui ou aqui, sei lá. Vai botar o link aí. Você pode fazer o seguinte, você faz uma maratona no Introdução à Automação, que vai te dar um panorama do que é automação, tá? Você faz isso primeiro e depois você faz a maratona do projetinho lá, o mini curso do Click 02 Edition, né? Que, ou seja, é um PLC, um relé programável da VEG, mas ele é todo programado em Ladder. Aí vai dar para você fazer o projetinho completo. Então tá aí, gente, olha, essas duas playlists são de graça, tá certo? Tá aí completas aí no canal, tá lá numa playlist, tá? Eu vou colocar aqui na descrição ou aqui na telinha para você clicar e ir direto para lá. Faz uma maratona. Eu tenho tido um retorno muito bacana dos alunos elogiando aí que tá bacana, tá bom. E se não tiver bom, pode colocar no comentário lá, a gente não tem problema com isso, não. O que a gente quer é que você seja, de fato, como é que se diz? Assistido com o conteúdo que nós colocamos lá. Então, gente, com isso a gente encerra aqui essa nossa maratona aqui de dúvidas, né? Que com certeza são bem mais comuns na cabeça de quem deseja aprender automação industrial. Eu espero que com o nosso papo aqui, do nosso podcast, você tenha quebrado alguns tabus, tá certo? Revisto alguns conceitos a partir daquilo que nós conversamos aqui e que você possa evoluir no seu conhecimento. Sem desistir, pessoal, sem desistir, porque não tem porquê a gente desistir, tá certo? Então, gente, ó, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo. Fica no canal. Gente, mais uma vez, não esquece de dar o seu like, o seu dislike. Não esquece de compartilhar o canal, tá? Esse aqui é um canal do conhecimento. Aqui é um canal que nós separamos, pessoal, para poder divulgar conteúdo e poder, assim, ajudar a todos no Brasil. Aqueles que estão nas áreas mais remotas, cara, vão conseguir ter conhecimento aqui, tá certo? Então, um forte abraço, até a próxima, se Deus nos permitir.